Olá pessoal do sexto ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Camila e hoje a gente vai continuar em nosso estudo sobre força, movimento, energia, só que dessa vez a gente vai falar de tudo isso no nosso corpo. A gente vai falar hoje sobre o sistema locomotor. Só para relembrar aqui, a gente viu, que um conjunto de tecidos é um órgão. Então, vários tecidos juntos formam um órgão. E também que um conjunto de órgãos a gente vai ter um sistema, certo? Então, dessa forma, por isso, temos aí um sistema muscular e um sistema ósseo, visto que um músculo e um osso, eles são órgãos. Então, se um osso é um órgão, um conjunto de ossos é um sistema. Se um músculo é um órgão, um conjunto de músculo também vai ser um sistema, certo? Partindo disso, a gente vai conhecer agora o sistema locomotor. Esse sistema locomotor aí, ele vai ser responsável, pela sustentação, pela movimentação, certo? Do nosso corpo. Então, a gente vai ter aqui, a constituição, ele é constituído aí por músculos, ossos e articulações. Desse modo, ele é constituído aí pelo sistema ósseo e também pelo sistema muscular. Os dois juntos são responsáveis aí pela locomoção, sustentação, movimentação do corpo humano. O sistema muscular, ele é formado aí pelos músculos que compõem o nosso corpo. E somente ele é responsável aí por cerca de 40 ou 50% de toda a massa, de todo o peso do nosso corpo, certo? Quando a gente fala aí de sistema muscular, a gente está falando do sistema que é responsável pela estabilidade corporal. Ou seja, para eu estar aqui em pé, eu preciso desse sistema muscular, certo? E aí, a produção de movimentos, manutenção da temperatura corporal e também a sustentação do corpo. Então, todas essas aqui são funções básicas desse sistema muscular. Mas ele também pode atuar em diferentes funções, garantindo aí, por exemplo, a passagem dos alimentos pelo nosso intestino, certo? A gente vai estar falando aí da passagem da urina pelo sistema urinário e também pela nossa respiração. Tudo isso só acontece graças ao sistema muscular, ok? Mas aí, eles podem ser divididos em 3 tipos diferentes de músculo. Primeiro deles, músculo estriado esquelético, certo? Músculo estriado cardíaco e músculo não estriado, certo? São esses 3 que a gente vai conhecer a partir de agora. Os músculos não estriados também podem ser muito chamados como músculo liso ou sistema muscular liso, certo? É constituído aí por células mononucleadas, ou seja, células que apresentam apenas um único núcleo, e também alongadas. Mais ou menos nessa estrutura aqui, Elas são bem longas, certo? E tem um único núcleo na sua estrutura. Basicamente isso. E ela compõe aí, basicamente, a parede interna de todos os órgãos ocos. Então, os intestinos, grosso e delgado, o estômago, pulmão, certo? Todos esses, o útero também. Todos esses órgãos ocos do nosso organismo, eles são aí formados, no seu interior pelo sistema muscular liso, certo? Por músculos não estriados. Quando a gente fala desses músculos não estriados, a gente está falando aí de músculo liso, como a gente já viu. E aí, assim como o músculo estriado cardíaco, ele vai apresentar movimentos involuntários, ou seja, ele age naturalmente, certo? Ele tem aí movimentos naturais que mantém aí a nossa sustentação. E ele age no organismo de diversas formas. Quais são essas formas? Primeiro, ele é capaz de empurrar o alimento em todo o tubo digestório. Então, todo o sistema digestório vai estar aí sendo empurrado, esse alimento, graças aos músculos lisos, certo? Regula aí o fluxo de ar no pulmão. O fluxo de ar no pulmão, ele é regulado também pelos músculos lisos, como? Através do controle do diâmetro dos brônquios e bronquíolos. Então, quando eles se dilatam e eles voltam ao seu tamanho natural, acontece aí pela ação do músculo liso, certo? Regulando o fluxo de sangue também na região do corpo, através do controle do diâmetro dos vasos sanguíneos. A gente fala aí, controlando também a intensidade de luz que chega aos nossos olhos por meio da regulação do diâmetro da pupila. Tudo isso aí é influenciado pelos músculos lisos, certo? E também ajudando durante o parto com a contração do útero. Então, todas essas contrações, dilatação, tudo isso é graças aos músculos lisos, certo? Ou músculos não estriados.
E lembrando, os movimentos deles são involuntários, eles acontecem naturalmente sem que a gente pense nesses movimentos, certo? Agora a gente vai conhecer o músculo estriado cardíaco, certo? Como o próprio nome já diz, ele só é encontrado no coração, certo? E assim como o músculo liso, possui movimentos involuntários, então eu não preciso pensar para o meu coração bater, ele bate naturalmente, involuntariamente, certo? A gente vai ter aqui, ó, as células, elas vão ser menores e também são mononucleadas, ou seja, apenas um núcleo elas vão apresentar. Então é dessa forma aqui que elas são estruturadas, né? Formam essa estrutura aqui. Mas aí ela compõe todo o coração? Não. Ela compõe apenas o miocárdio, que é esse tecido interno do coração, certo? Então elas estão aí contidas. Então é interessante lembrar de duas coisas. Os movimentos delas são involuntários e são encontrados apenas no coração, certo? Esse é o músculo estriado cardíaco. Agora a gente vai conhecer o músculo estriado esquelético. Ele que é importante para a nossa aula de locomoção, certo? Os músculos estriados esqueléticos, como o próprio nome já diz, estão conectados aos nossos ossos. Esquelético tem a ver aí com osso, certo? São eles que permitem, portanto, o nosso deslocamento. A contração desses músculos é voluntária, ou seja, acontece por meio do nosso comando. Lembra quando a gente viu que, por exemplo, o coração são contrações involuntárias? Ele bate sem que a gente perceba, sem que a gente pense que ele está batendo. Mas aqui, ó, se eu quero movimentar o braço, é voluntário. Eu quis fazer isso. Eu quis que a minha perna também se movimentasse, o meu pescoço. Então, esses aqui são músculos estriados esqueléticos, certo? Eles não são involuntários. Ele tem movimentos aí que atendem ao meu comando. Estão conectados aí aos ossos por meio dos tendões, certo? E estão ligados a dois ossos e a sua contração garante a movimentação dessa estrutura. Então a gente vai estar dizendo aí, ó, que os ossos, o esqueleto se movimenta graças à contração desses músculos, certo? Então a gente tem aqui, ó, basicamente essa estrutura. É interessante lembrar sobre essa célula. Ela é uma célula multinuclear, ou seja, vai apresentar mais de um núcleo. Ela é comprida e ela é estriada, por isso esse nome, estriado. Ela tem várias estrias, né, que são aí listas, vamos dizer, com cores mais claras e cores mais escuras, certo? E aqui, ó, toda essa parte de movimentação, né, os braços e tudo mais vão ser compostos pelos músculos estriados esqueléticos. Como é que acontece esse movimento, basicamente? A gente tem aqui os músculos do braço, né, os bíceps e os tríceps. Geralmente, eles não trabalham sozinhos, e sim em conjunto. Então, para que essa movimentação aconteça, ó, a gente vai ter o bíceps aqui relaxado, enquanto que o tríceps ele vai estar contraído. E o meu braço ele está aqui, ó, esticado. Se eu quiser fazer esse movimento, o que é que vai acontecer? Os bíceps dessa vez vão estar contraídos, enquanto que os tríceps vão estar relaxados. Então, ó, nesse movimento aqui, eu tenho os bíceps relaxados e os tríceps contraídos. Se eu faço o contrário, eu tenho aqui contraído agora e aqui agora relaxado, certo? Então, todo o movimento do nosso corpo aí, ó, justamente acontece pelo conjunto dos músculos, certo? E agora a gente vai conhecer o sistema ósseo. O sistema ósseo ele é formado pelo esqueleto humano, basicamente, certo? É totalizado aí por cerca de 206 ossos. Então, todo o nosso corpo, né, todo o nosso esqueleto tem 206 ossos, é muito osso. Na extremidade dos ossos é possível observar a presença de cartilagem, certo? E pode ser dividida aí em duas regiões, esqueleto axial e o esqueleto apendicular, certo? O axial a gente vai estar tendo aqui, ó, que é justamente nessa região aqui, enquanto que o apendicular é justamente as extremidades do nosso esqueleto. Vamos conhecer aqui cada um deles. O esqueleto axial, a gente vai estar dizendo aí que ele é formado por 80 ossos e é composto pelos ossos que formam a cabeça, a caixa torácica, certo? E também a coluna vertebral. Então a gente vai ter aqui, ó, o crânio, certo? Como esse esqueleto axial. O osso hioide, que é um ossinho que fica nessa região aqui, se você procurar, você consegue encontrar. O esternum, né, que é justamente esse osso aqui, ó, do nosso peito. As costelas, que todo mundo conhece. E, por fim, todas as vértebras aí da nossa coluna. Esse aqui é o esqueleto axial. O esqueleto apendicular, por sua vez, ele é formado por 126 ossos, né, por bem mais ossos, e compõe aí os membros superiores e inferiores, além das cinturas escapular e pélvica.
Quais são as estruturas, essas cinturas escapulares? Essas escápulas que a gente tem aqui nas costas e também, ó, a cintura pélvica são a bacia, ok? A gente vai ter aqui como cintura escapular os membros superiores, a cintura pélvica e os membros inferiores, certo? Eles aí que vão estar formando o esqueleto apendicular. É interessante lembrar que esses dois esqueletos, eles estão ligados, certo? Assim, se dividem, mas eles estão juntos. Como? Eles se ligam aí justamente, ó, por meio da cintura pélvica, que liga aqui, certo? Na coluna, e a cintura escapular, que vai estar se ligando aqui, basicamente, à caixa torácica, ok? Então, aí eles estão juntos, mas podem ser estudados separadamente. Quando a gente fala de classificação de ossos, né? A gente tem aí o esqueleto humano, que pode ser dividido em dois, e existem 3 tipos de ossos. Esses ossos, né, eles podem ser classificados aí pelo tamanho, pela espessura, certo? E também pelo comprimento. Os ossos, eles são chamados de longos, certo? Quais são os ossos longos? São aqueles, ó, que apresentam um grande comprimento. Exemplo muito comum aqui do nosso corpo humano, ó, o fêmur, que é o maior osso do corpo humano. A gente tem aqui que ele está localizado aqui na coxa, certo? Esse fêmur é um exemplo de osso longo. Por quê? Porque ele é comprido. Quando a gente fala aqui também dos ossos curtos, a gente tem como ossos curtos, né, como o próprio nome já diz, aqueles que apresentam pouco comprimento. E aí eles vão ser similares, certo? Basicamente no seu comprimento, largura e espessura. Exemplo muito comum, o carpo. O que é esse carpo? São aí, ó, os ossos que formam o nosso punho. O nosso punho aqui ele é formado por vários ossinhos. Então, cada um desses aqui vão ser exemplos de ossos curtos, certo? E aí, por fim, a gente vai ter os ossos que a gente chama de chatos. Como são esses ossos chatos? Eles apresentam pouca espessura. E aí a gente tem como exemplo muito comum todos os ossos aqui do nosso crânio, da nossa caixa torácica, certo? A gente tem aqui, ó, ossos chamados ossos chatos, porque eles são ossos mais fininhos, né? São menos espessos. E aí, para finalizar aqui nosso estudo do sistema locomotor, a gente vai estudar as articulações, porque elas são essenciais, certo? Elas vão estar aqui entre os nossos ossos, são essenciais aí para o nosso movimento. Os ossos estão unidos por meio dessas articulações, certo? De acordo com o grau de movimento permitido pelas articulações, podemos classificá-las em móveis, semimóveis e imóveis, ok? Aqui a gente vai ter as articulações móveis. Como o próprio nome já diz, elas permitem grande movimento e também podem ser encontradas, por exemplo, no ombro, no joelho, nos braços, certo? Em todas as regiões que a gente pode movimentar muito, a gente vai ter as articulações móveis, certo? Agora a gente vai conhecer o que a gente chama de articulações imóveis, ou seja, elas não vão estar permitindo aí uma movimentação e podem ser encontradas no crânio, certo? A gente sabe que o crânio não é um único osso, são vários. E entre eles aqui, ó, a gente vai ter uma articulação imóvel, porque vai estar unindo eles, mas não permite movimento, ok? E agora a gente vai conhecer as classificações, as articulações, perdão, semimóveis, que elas são aí. Elas apresentam uma movimentação, porém essa movimentação ela é limitada. Exemplo, essas articulações da nossa coluna, eu consigo movimentar a minha coluna, mas tem uma limitação, certo? E também essas articulações aqui da bacia, ok? Agora a gente vai ter aqui, ó, problemas que afetam diretamente esse sistema locomotor. O nosso sistema locomotor, né, ele é importantíssimo para a nossa sobrevivência e pode ser afetado por diferentes fatores, tais como a postura inadequada, a alimentação deficiente, prática de exercícios físicos de maneiras também inadequadas, certo? E alguns problemas principais que vão estar afetando aí esse sistema locomotor, o primeiro deles, o desvio postural. Se eu não tenho uma postura correta, eu posso estar aí danificando o meu sistema locomotor, certo? Vou ter também, ó, osteoporose, que é o quê? A osteoporose é basicamente essa danificação na estrutura óssea, certo? Ao longo dos anos, basicamente falta de cálcio. Esse aqui é um osso normal, né? Um osso saudável, e um osso aí com osteoporose. A gente vai vendo que ele vai ficando mais oco, mais frágil, certo? Então também pode estar danificando. E por fim, a distensão muscular. Distensão muscular é basicamente uma ruptura, vamos dizer assim, no nosso músculo. Então ela pode ser, ó, de vários graus,
certo? É bem doloroso e também pode estar danificando aí nosso sistema locomotor. Então, pessoal, por hoje é só. Até a próxima aula, bons estudos. Espero que vocês tenham compreendido aí como é que se dá, né, a locomoção do nosso corpo. Até a próxima aí, tchau!